Então, pessoal, vamos falar da queda de Roma. Antes de tudo, é preciso entender que a história da Roma Antiga possui três fases: a fase da monarquia, da república e do império. A fase do império é dividida em duas partes: o Alto Império, que é a parte mais próspera do Império Romano, e o Baixo Império, que é a parte de declínio. Os processos de mudança e crise do império iniciam no século II, mas são intensificados no século III e IV. Existem explicações diversas para a queda do império, mas vale lembrar que a história não possui apenas uma versão, mas verdades que se completam. O império possuía dois pilares principais, duas bases de sustentação. O primeiro era o exército e o segundo era a escravidão. O primeiro imperador romano, Otávio Augustus, criou a Pax Romana, algo que pôs fim à expansão territorial. E a partir desse momento, Roma deixa de invadir novos territórios. O fim dessas invasões causa uma crise econômica, porque era através das invasões que Roma obtinha grande parte de sua riqueza, por conta dos saques e escravização dos povos vencidos. A falta de novos escravos causa uma crise na produção agrícola. Com a falta de produtos, os preços são elevados, causando uma superinflação. Com o fim dos saques, o imperador aumenta os impostos, e o povo passa a sofrer ainda mais, porque tinha que arcar com o preço elevado tanto de produtos como de impostos. Com a crise econômica, o governo fica sem verba para fazer obras públicas, como pontes e estradas. A falta de dinheiro também causa uma crise militar, pois muitas vezes o governo não consegue pagar o salário dos soldados, nem comprar novas armas. Então o exército romano, que há muito era conhecido por sua força, é bastante enfraquecido. Depois da Pax Romana, o exército serve de proteção. Ele já não tem mais uma função ofensiva, mas sim defensiva. O império também é atingido por uma forte crise política ainda no século III, que ficou conhecida como o momento de anarquia romana. Durante esse período, diversos imperadores subiram ao poder, cada um com seus próprios interesses particulares. Com o enfraquecimento do exército, os povos que viviam nas fronteiras do território romano começaram a migrar para Roma. Em troca de viver no território romano, auxiliavam o exército. Apesar de muitas dessas migrações terem sido pacíficas, também existiam povos agressivos, como os hunos, liderados por Átila. Os hunos eram povos que habitavam as regiões da Ásia. Os hunos começaram a invasão violenta e muitos dos povos que viviam no entorno de Roma foram pressionados a atravessar as fronteiras. Para os romanos, todos os povos que não fossem romanos eram chamados de bárbaros. Os romanos acreditavam que era o único povo civilizado. Mas muitos desses povos, chamados de bárbaros, foram os que ajudaram os romanos a lutar contra invasores violentos de Roma. Hoje sabe-se que esses povos bárbaros, em grande maioria, eram os povos germânicos. Essas invasões geraram medo na população romana, que começaram a sair das cidades, dos centros urbanos e fugiram para o campo, para as áreas rurais. Essa fuga foi um processo chamado de êxodo urbano, algo que gerou uma ruralização de Roma, que até aquele momento era bastante urbana. Porque esses invasores tinham foco principal nas cidades, que era onde tinha as grandes riquezas de Roma. Um grupo de povos germânicos, aqueles chamados de bárbaros pelos romanos, liderados por seu chefe, Odoacro, invadem em 476 a capital do Império, derrubando o Império Romano do Ocidente. Esse é o momento do fim da Idade Antiga para os historiadores. Diante desses acontecimentos, o Império teve diversos imperadores, mas alguns tiveram maior importância na história de Roma devido às suas decisões que marcaram o Império. Dentre eles pode ser citado Diocleciano, que dividiu o Império em duas partes em 1395 com um sistema de tetrarquia. A parte ocidental enfraquecida teve a capital em Roma, já a parte oriental teve sua capital em Bizâncio, que possuía grande poder econômico. Ele também foi responsável pelo Edito Máximo, que causou o congelamento dos preços. Esse imperador buscava, através do Edito Máximo, controlar a inflação. Ele também formulou o Edito de Milão,
que autorizava o cristianismo, tornando o cristianismo tolerável, que desde seu surgimento por volta do século I era duramente perseguido e combatido. Já o imperador Constantino tenta uma reunificação do império e, falhando, funda a cidade de Constantinopla na parte oriental do império. Ele também põe em prática a lei do colonato, que fixava o camponês na terra. E esse camponês não podia abandonar sua função e, em troca, recebia moradia e comida. Com a lei do colonato, Constantino visava suprir a falta e a grande necessidade de escravos. Já o imperador Teodósio oficializa o cristianismo, que a partir desse momento deixa de ser uma religião perseguida e se torna uma religião perseguidora das chamadas religiões pagãs. Ele oficializa a divisão do império, com a capital ocidental ainda em Roma e a oriental em Constantinopla. Diante desses aspectos, existem estudiosos que apontam de forma diferente os motivos da queda do império. Alguns acreditam que o Império Romano sofreu uma morte natural, que foi iniciada lá no século II, com as crises políticas e econômicas que Roma sofreu. Já outros estudiosos apontam as invasões dos povos germânicos como o fator principal para a queda do império, como algo que ocasionou uma total desestruturação, e aí formula a teoria de assassinato do império. Mas vale saber que, dentro desses fatos apresentados, é preciso compreender que o declínio do império foi marcado por um conjunto de acontecimentos que causaram a queda da parte ocidental do Império Romano, à medida que não existe. Eu acho que eu vou tirar nota 10 na prova sobre o Império Romano. Como é que eu posso saber mais sobre o Império Romano? Leia dura.